Mas eu não sei. Foi. Eu percebi, eu percebi Aí hoje. eu achei que já tinha feito. Aí eu continuei, mas eu continuei assim. Eu fazendo o dever todo, pensando se ela já tiver feito esse negócio. Não foi só essa questão mesmo, eu não percebia, porque gente, é questão demais. E aí eu só percebi hoje, porque eu vou estudar as questões, né, para dar aula e tal, e eu percebi só hoje. Mas a gente vai pular ela, porque ela já foi comentada e tudo mais. Então, né, teoricamente, seria uma questão para ser anulada. Eu acho que nesse formulário aí não vai ter como avaliar muito as notas de vocês, não, porque teve esses erros aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Deixa eu tentar dar, né? Porque aqui eu estou com o teclado improvisado também. Vamos lá. Vamos para a questão 1. Esse texto 1, ele traz um infográfico, aproveitando, né, para explicar para vocês sobre infográfico, né? Infográfico, ele é um texto que utiliza a linguagem verbal e não verbal, e ele tem a função de informar sobre algo, né? E quando ele vai dar essas informações, ele usa imagens, né? E ele usa também a parte verbal, né? Ele usa pequenos textos para transmitir essas informações. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar de infográfico, né? Vocês vão ter que compreender que precisam analisar os recursos verbais e também os não verbais, tá? Aqui, nesse caso, nesse texto, ele traz o perfil, né, das pessoas que estão online, né, que estão na internet. Ele faz um panorama com o perfil dessas pessoas e as imagens são para reforçar, né, aquilo que está sendo dito nesses pequenos textos, tá? Então, o infográfico ele é construído dessa forma, com elementos verbais e não verbais. Aí vamos lá, né? Aqui ele traz um texto trazendo o perfil, né, das pessoas que estão online, e ele diz o seguinte, lá no comando: de acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam. Aí repare, ele diz assim, ó, estimulam diferentes comportamentos dos usuários, né? E aqui, né, quando ele vai descrever, ele está realmente tratando diferentes comportamentos. Né? O turista em tempo integral, o baladeiro, vida louca, né? Então, cada um desses, ele traz aqui comportamentos diferentes, né? É isso que ele traz. Ele quer saber, esses comportamentos aqui revelam o quê? Né? Esses comportamentos que ele descreve no infográfico revelam o quê? Eles revelam a exposição exagerada dos indivíduos, né? Por quê? Porque, repare, ó, o turista em tempo integral, então ele está ali o tempo inteiro postando fotos das viagens. Baladeiro Vida Louca, tá ali postando fotos e vídeos da balada, né? Todos esses, mesmo com diferentes perfis, né, eles têm algo em comum, que é a exposição exagerada, né? Aquela necessidade de estar sempre expondo, né, aquilo que ele gosta de expor, né, de transmitir para os seus seguidores, tá? Porque, e como é que a gente sabe também dessa questão de exagero? O próprio título do texto. Os tipos cheios de si. O que é uma pessoa cheia de si? Uma pessoa com autoestima elevada, né? Uma pessoa, né, meio que se acha e tal. Então, só no título, né, ele já traz essa ideia de exposição, porque as pessoas com autoestima elevada, elas gostam de se mostrar, de se expor, né? Então, o próprio título também já traz isso. E é lógico que as descrições mostram também esse exagero. Vocês conseguiram entender isso? Visualizaram essa questão do exagero quando leram o texto? Sim. A maioria acertou, não foi essa questão? Júcia, por que não poderia ser a D?
Vamos lá. A D diz assim: disfarce do sujeito por meio de avatares. Não é a D que você falou? Sim. Pronto. Disfarce do sujeito por meio de avatares. O que é que ele está dizendo aqui na D, né? Que as pessoas se disfarçam, né? E aqui na rede social ela mostra ser uma pessoa que ela não é, né? Isso é isso que está dizendo a D. Só que o que está mostrando o infográfico não é essa questão do disfarce, né? Até porque, pelo que ele descreve aqui, as pessoas mostram o que elas realmente são, né? O baladeiro é porque ele realmente é baladeiro mesmo, e ele acaba postando demais sobre isso, né? A mãe orgulhosa é porque ela é mãe mesmo, e ela baba a cria, e ela quer mostrar exageradamente a cria. Então, não é um disfarce, entendeu? Não é um disfarce. As pessoas querem mostrar de forma exagerada quem elas realmente são. Deu para entender? Deu. Vamos para a questão 2. Deixa eu dar um aqui, senão eu não consigo ler, não. Deixa eu ver. Pior que eu estou com uma tela improvisada, minha gente, e tá babado para fazer a leitura. Peraí, viu? Porque tem hora que o Zoom pega e tem horas que não. Vamos lá. Ideologia e internet. 1. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. 2. Novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. 3. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Está pela hora da morte. Eu vou logo para o comando da questão, para depois a gente analisar aí o texto. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos na esfera da comunicação e da informação. Então, o que é que ele está dizendo? Surgiram novos paradigmas, né? O que seriam esses novos paradigmas? Novos hábitos, novas formas de enxergar os problemas sociais, novas formas de ser, né? E ele diz o seguinte, ele impulsionou a modificação de outros paradigmas que já existiam, ou seja, além de surgirem novas formas, né, de ver as coisas, de pensar, de agir, alguns paradigmas que já existiam foram sendo modificados com o tempo. Tá? É isso que ele está dizendo. Aí ele diz o seguinte: a principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é... Então, na tirinha, ele tem uma crítica, né? Uma crítica sobre esse processo de modificação de paradigmas, tá? Então, ele está dizendo, olha, existia um paradigma, uma certa visão, um certo comportamento das pessoas, e esse comportamento foi mudando, esse comportamento mudou. E ele quer que a gente ache qual é a crítica, né, que está sendo feita dentro dessa tira, né? Que, no caso, seria comercialização de pontos de vista. Onde é que a gente identifica isso, né? Por exemplo, aqui, ó, você não era blogueiro da oposição? Aí ele responde que ele mudou, né? Não, não sou da oposição, né? Eu sou profissional, tá? Ou seja, ele está onde ele convém, né? O 2, ele diz que ele vai cobrar, né? Olha, uma publicação por meme eu cobro tanto, se for um texto eu cobro tanto, para dar a minha opinião, né? E no 3 ele fala, viu o preço da opinião na internet? Então, nesse 3 fica mais claro que ele está se referindo à opinião, né? Então, ponto de vista é a mesma coisa que a opinião. Então, o que é que a tira está mostrando, né? Que a opinião é algo que está sendo negociado, é algo que está sendo vendido, né? Comercialização de pontos de vista. E é o que acontece, por exemplo, no Instagram, né? Por exemplo, você paga uma página que tem muitos seguidores para dar uma opinião sobre algo e algo que ou então publicar algo que você opinou,
para poder trazer engajamento, trazer seguidores para você, né? Então, é isso que ele está criticando aqui, né? Que a opinião da pessoa não é algo sincero, né? É assim, olha, eu vou opinar de acordo com o que eu vou receber em troca, né? E eu também não vou dar minha opinião de graça. Quem quiser que pague para receber a minha opinião. Deu para entender, gente? Alguém marcou outra? Eu marquei essa mesmo. Alguém marcou outra? Você falou que marcou essa ou marcou? Eu marquei a E. Vamos ver. É o distrator, tá? Banalização do comércio eletrônico, tá? Por que é o distrator? Porque fala de comércio, né? E aqui ele traz essa ideia de negociação. Só que aqui ele não está falando sobre o comércio eletrônico, ou seja, o que é o comércio eletrônico? Esse comércio na internet, por exemplo, a gente compra no site, a gente compra pelo Instagram, enfim. É isso que é o comércio eletrônico. Mas a crítica que está sendo feita não é exatamente ao comércio eletrônico, é a comercialização da opinião, né? Então, por exemplo, ele não está falando aqui de compras online, ele não está falando de compra de um sapato, de uma roupa, né? Ele está falando da comercialização da opinião e não de produtos. E essa letra, ela está mais relacionada a produtos, tá? Deixa eu ver aqui o bate-papo. Alguém falou aqui. Tem horas que não abre o bate-papo aqui para mim. Uma hora ele abre. Vou seguir. Vamos para a terceira questão. Deixa eu minimizar aqui. Para a gente ir para essa questão. Segunda. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão. Eu vou ter que dar mais um, né, para eu conseguir ler. Não vou conseguir ler, não. Vamos lá. Isso como ficou tudo. Vou tentar. A internet está mudando as relações humanas. Eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos. São quase 2 bilhões de pessoas conectadas. Então, aqui tem um diálogo entre um casal, né, de idosos, né, ela questionando que ele não anda escutando ela e ele impressionado ali com a quantidade de pessoas que estão conectadas, né, através dos meios digitais, né? Aí ele diz o seguinte: importantes recursos de reflexão e crítica próprios do gênero textual, esses quadrinhos possibilitam pensar sobre o papel da tecnologia nas sociedades contemporâneas, né? Então, ele está fazendo aí uma reflexão, uma crítica sobre o papel da tecnologia na nossa sociedade atual, né? Aí ele coloca aqui, pois, né? Essas tecnologias, elas exercem um papel na nossa vida, né? Só que aqui, quando ele coloca o pois, ele quer saber, né, o porquê que ele está refletindo sobre esse papel da tecnologia, tá? Então, por que ele reflete sobre o papel da tecnologia na nossa vida? Porque ironizam o crescimento da conexão virtual, oposto à falta de vínculos reais entre as pessoas. Onde é que a gente vai ver isso? Quando a mulher aqui questiona que ele está conversando cada vez menos com ela está se referindo a essa falta de vínculos. Ela não, né? A Tirinha está fazendo a reflexão sobre essa falta de vínculos reais, né? Então, ela está dizendo, olha, você conversa comigo cada vez menos. Só que, né, oposto a isso, ele também traz outra reflexão, né? Cada dia que passa, a gente tem mais gente conectada, como a gente pode ver aqui no terceiro quadrinho. Então, ele traz aí, sim, uma oposição, tá? Uma oposição entre essa ideia de os vínculos, né, a cada vez estarem menos evidentes, né, na nossa sociedade,
E em oposição ele traz o fato de a cada dia a gente ter mais pessoas conectadas, como ele coloca aqui, ó, crescimento da conexão virtual, né? Então, esse crescimento é evidenciado aqui na fala dele, né? No terceiro quadrinho, tá? Então, ele está fazendo isso de forma irônica, lógico. Então, é a partir da ironia que ele constrói aí a crítica. Por exemplo, quando ela diz, eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos, ela está sendo totalmente irônica, né? Aqui, na fala dele, também há ironia, né? São quase 2 bilhões de pessoas conectadas, então ele quer dizer, realmente, as pessoas estão bem conectadas, mas ele está colocando isso de forma irônica, porque ele não está conectado com ela, né? Bom, letra D. Alguém marcou outra? E aí? Essa foi fácil, não foi? Essa acertei. Foi fácil essa. Muito bem. Essa foi fácil mesmo. Vamos lá. Para a próxima. Na questão 4, ele traz outro infográfico, como ele gosta de usar infográfico, né? E nesse infográfico, ele está colocando o perfil do novo consumidor, né? Como é o consumidor na atualidade. Ele está traçando o perfil desse consumidor. E no comando, ele faz uma contextualização bem longa. Ele diz assim, o consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, ou seja, é o consumidor da sociedade contemporânea, né? Aí ele coloca aqui, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Então, esse consumidor do século XXI, ele tem um comportamento diferente do consumidor convencional, tá? Do tradicional. Pela associação das características apresentadas no diagrama, infere-se que esse novo consumidor sofre influência aqui já é para a gente marcar, né? Ó, infere-se que esse novo consumidor sofre influência esse novo consumidor, de acordo com esse perfil que ele traçou, sofre influência de quê? Né? Sofre influência de quê? Da cultura do comércio eletrônico. E onde a gente pode ver isso e comprovar isso? Ó, quando ele vai dizendo aqui, ó, lê e cria avaliações, ranking de produtos e posta em blog eletrônico, meio eletrônico, né? Quer suporte para encontrar pessoas que compartilham da mesma opinião. Onde ele encontra isso? No comércio eletrônico. Usa novos canais online. Online é onde? De forma eletrônica. Confia em conselhos de amigos online. Então, é tudo de forma eletrônica, né? Então, ele sofre influência, né? Ele sofre influência da cultura do comércio eletrônico. Deu para entender, gente? Foi fácil? Foi difícil? Essa foi mais ou menos. Quem marcou outra alternativa para a gente analisar? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o bate-papo. Que eu clico no bate-papo, aí ele abre uns 5 minutos depois. Não consegui não. Vou passar para a próxima, tá? Não estou conseguindo. Nem lembrava dessa questão. Não lembrava? Não, terminei hoje, foi que eu botei. Será que não fez com atenção, meu Deus? Essa aqui a gente pula, tá? Já foi comentada, foi repetida. Vamos para a sexta. Na sexta questão, a gente tem uma tira, né? No primeiro quadrinho, a gente tem A e B. A, E, B. Né? A gente tem aqui um personagem sentado, aparentemente, numa praia. Aqui a gente tem o pôr do sol, é o nascer do sol. O pôr do sol, o nascer do sol. Deixa eu ver aqui. É o nascer, gente. É o nascer do sol. Aqui a gente tem o nascer do sol, né? Então, ele está aqui supostamente apreciando o nascer do sol, né? Com um computador na frente dele. E no terceiro quadrinho,
chega aqui o outro personagem e pergunta: o que você está vendo? Alguém filmou o nascer do sol inteiro e postou no YouTube. Então, ele está com o nascer do sol aqui ao vivo, mas ele foi ver no YouTube, né? Talvez no YouTube ele é mais atrativo, né? Quem sabe? Aí vamos lá ver o que o comando da questão nos diz, tá? Vamos lá. Considerando os elementos verbais e não verbais, vejam a importância, que quando vem tira, quando vem charge, um infográfico, a gente precisa sempre observar os elementos verbais e não verbais. Então, observem que quando eu fui falar da tira, né, eu fui mostrando quadrinho por quadrinho, descrevendo a cena, a gente precisa fazer isso para compreender a crítica, tá? Isso é muito importante. Considerando os elementos verbais e não verbais que compõem essa tirinha, observa-se uma crítica ao ou a, né? Então, ele quer que a gente identifique a crítica que foi feita aqui na tirinha. Importância dada às representações virtuais, que substituem as experiências reais. Como é que a gente identifica isso, né? Porque o que é que acontece? Ele está aqui prestando atenção apenas no virtual, né? E ele não está dando importância à experiência real que ele poderia estar vivendo se ele quisesse, né? Então, os próprios elementos não verbais já nos mostram isso. Talvez não. Se não fossem os elementos verbais, se a gente não observasse aqui o ambiente que ele está, o nascer do sol, a gente não conseguiria identificar a crítica, né? Por isso que é muito importante que a gente associe aí os elementos verbais e não verbais, viu? Lembrem sempre disso. E aí? Essa foi fácil também, gente. Essa foi entregue. Alguém marcou outra alternativa? E aí? Acertei. Muito bem. Eu também. Perfeitamente. Eita. Então, sabe, se fosse uma prova da escola, né? Tinham arrasado, né, gente? Vamos lá. Meu sonho, sei. Não é isso, menina. Ó, se eu fosse professora de vocês, ia passar. Um monte de questão dessa. Mentira. Mentira, gente. Não se iludam. Bom, mas aqui é questão de Enem, né? Só que é assim, as questões que envolvem tecnologias, geralmente elas são mais fáceis mesmo, tá? Luciana, Oi. estava escrito ali Enem Libras. Como é que... não, mas... Termina. Como é que... Eu imaginei assim, que era aquela prova com aqueles... Que é pra quem não vê, que é pra aqueles negocinho com... Sabe aquelas bolinhas que você passa Você está o dedo? confundindo. Aquilo é Como é que braille. eles vão colocar uma imagem, uma tirinha naquilo ali? Não, mas não é, não. O Enem Libras, ele é só para surdos, né? Para pessoas que falam Libras. Então, tem a prova normal, escrita normalmente, e tem um intérprete lendo a prova para ele, entendeu? Ajudando ali a fazer a leitura da prova. Deu para entender? Sim. Então, não é braille, é Vamos lá para a próxima. Questão 7. Diminuir aqui, que eu acho que dá para ler. Vamos lá. Amor, nosso relacionamento tem estado muito parado. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Claro, aí ele foi para o computador, para a rede social da amada, para curtir a amada por lá. Né? Achei bem legal isso aqui. Na tirinha, o leitor é conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos, né? Então, vejam que aqui é a reflexão sobre relacionamentos afetivos, né? Casal. A articulação dos recursos verbais e não verbais tem o objetivo de. Então, qual é o objetivo, né, de tudo que foi transmitido a partir das imagens e a partir da parte verbal, né? Criticar a superficialidade em que as relações amorosas são expostas nas redes sociais. Como assim, né?
As relações sociais, os relacionamentos na internet, eles são muito bonitos, né? Muito perfeitos. Não sei se vocês já perceberam. São relacionamentos muito perfeitos, as pessoas não brigam, as pessoas não traem. É tudo lindo, né, na rede social. Então, observem que aqui eles claramente estão numa crise, né? Olha aqui o semblante da mulher questionando, né? A gente precisa se curtir mais, né? Então, não está bem o relacionamento, não está nada bem, né? Pelo semblante do casal, dá para a gente saber. Só que na rede social aparece tudo lindo e maravilhoso. Então, ó, ele está fazendo uma crítica a essa superficialidade. Então, na rede social está tudo bonito, tudo maravilhoso, declaração de amor, fotos juntos, mas na vida real, ó, como está, né? Eles estão com problemas de relacionamento, né? Deu para entender, gente? Sim. Marcaram Sim. outra alternativa? Marquei essa mesmo. Alguém ficou na dúvida em outra alternativa? Se ficou, fala. A gente analisa. Não? Eu botei a D. D. D de dado. Né? Deixa eu ver. Foi. Valorizar as manifestações nas redes sociais como medida do sucesso de uma relação amorosa. É o distrator, viu? É o distrator. Só que não é o que está sendo pedido no comando, porque o comando, ele diz o seguinte, ele diz que a articulação dos recursos verbais e não verbais tem o objetivo de. Então, qual é o objetivo dos recursos verbais e não verbais da FIRA, né? Aqui na letra D, que você falou, né? Ele está dizendo que o objetivo é valorizar as manifestações nas redes sociais como medida do sucesso de uma relação amorosa, né? Mas no caso aqui, a crítica não é a essa valorização, né? A crítica é a forma superficial, né? Porque se as manifestações nas redes sociais fossem iguais às da vida real, tudo bem. Então, o problema daqui da letra D é que ele está focando nessa questão da valorização da manifestação e ele não fala sobre a superficialidade, né, dos relacionamentos na vida real, né, só por causa disso, mas é o distrator. Então, quem marcou a D, assim, errado tá, né? Mas, assim, pelo menos marcou naquela que está ali realmente para fazer você errar, né? Gente, falta menos de um minuto. Não, falta um minuto e pouco. Vou encerrar para a gente voltar, viu? Senão ele vai desligar aqui na nossa cara. Vamos lá, rapidinho.